Bem, vamos começar com uma oração silenciosa. Vamos a comenzar con una oración silenciosa. So let's start our silent prayer. Amém. Amén. Olá a todos. Hola a todos. Nessa manhã vamos continuar com a apresentação de ontem. Esta mañana vamos a continuar con la presentación de ayer. E ontem estávamos falando sobre o sexismo que sempre se encontrou presente no paganismo. Y ayer estuvimos hablando del sexismo que siempre se encontró presente en el paganismo. A gente rastreou o sexismo na história secular. Y hemos rastreado el sexismo en la historia secular. Secular history. A gente viu que o sexismo sempre esteve linkado com o paganismo. Y vimos cómo es que el sexismo siempre estuvo conectado con el paganismo. O sexismo e o paganismo nasceram juntos no período antes do dilúvio. El sexismo y el paganismo nacieron juntos en el periodo antes del diluvio. Of the flood. E o sexismo acompanhou todas as sociedades pagãs mais importantes. Y el sexismo estuvo presente en todas las sociedades paganas más importantes. Societies. A gente mencionou as sociedades da Mesopotâmia. Y habíamos mencionado la sociedad de Mesopotamia. Mesopotamia. A gente sabe que lá estava Ur dos Caldeus, onde Abraão morou. Y sabemos que allá estaba la ciudad Ur, era una ciudad caldea donde Abraham vivía o vivió. Ur dos Caldeus era uma das 3 cidades mais importantes da Mesopotâmia. La ciudad Ur de los Caldeos era una de las 3 ciudades más importantes del área de Mesopotamia. Mesopotamia. A cidade se chamava assim. So this was the name of the La ciudad se llamaba Ur, Onde Abraão e a sua família moravam. donde Abraham y su familia vivían. Bem, isso significa que, se você se lembra, a família de Abraão estava... Deus chamou Abraão para sair de lá porque eles estavam contaminados com idolatria. Eso significa que Dios llamó a Abraham salir de ese lugar porque esa sociedad estaba contaminada con idolatría. Então, certamente, a família de Abraão seguia essas normas do Código Hammurabi. Así que seguramente la familia de Abraham estaba siguiendo esas normas del Código de Mirabitz. E é daí que o sexismo já se introduz no povo de Deus.
Y es de ahí que el sexismo es introducido al pueblo de Dios. Então, Abraão foi contaminado pelo paganismo e ele é o pai do povo judeu. So Así que Abraham is contaminated él fue contaminado con el paganismo y él es el padre del pueblo de Dios. Deus chama ele para começar a formar seu povo. Y Dios llama a él para comenzar a formar su pueblo. start forming his people. Mas, claro, ele tem que começar a tirar todas as ideias e os conceitos pagãos que ele já tinha. Para hacerlo más claro, él necesita comenzar a deshacerse de todos esos conceptos paganos que él tenía. Como a gente sabe que ele era sexista? Pero, Como a gente sabe que Abraão era sexista? ¿cómo es que nosotros sabemos que Abraham era sexista? So Abraham was a sexist. Perdão? A irmã Rossi diz aqui as leis que ele seguia. La hermana Rosy comenta que es por las leyes que él seguía. Alguém mencionou aqui no chat poligamia. Y alguien mencionó en el chat Polygamy. que es por la poligamia. Bem, acho que isso é um exemplo claro do sexismo. Ele era polígamo. Así que pienso que este es un ejemplo claro de sexismo, porque Abraham era polígamo. De sexismo. Poligamia é sexismo, claramente. Claramente, la poligamia es sexismo. Sexism. Toda a vantagem, todo o benefício é para o homem e nada para a mulher. O homem tem mais de uma mulher. So Todas las ventajas y todos los beneficios eran solamente para los hombres. Las mujeres no tenían privilegios. Imagina, uma mulher, as mulheres têm que dividir o marido entre elas e o marido não tem nenhum tipo de problema com isso. Solo imaginen, las mujeres tenían que compartir sus maridos, mientras que para el hombre esto no representaba ningún problema. men would not have to do that. E a gente viu como isso gerou problemas. Abraão com Agar, certo? Agar e Sara começaram a sentir ciúmes uma da outra. Y conocemos nosotros cómo es que esta situación generó problemas en Agar y Sara, porque ellos empezaron a tener celos la una de la otra. Então, as que sofreram foram elas. A poligamia é um sistema de opressão às mulheres. Así que las que sufrieron fueron las mujeres. Oppression. Y es claramente evidente que la poligamia es un sistema de opresión a la mujer. O primeiro sexista, a primeira talvez situação sexista que a gente encontra na Bíblia está em Gênesis 4. So Así que uno de los primeros hechos históricos sexistas que está en la Biblia es en Génesis 4. E é sobre Lameque, dos descendentes de Caim. Y es sobre Lamec, uno de los descendientes de Caín. É Gênesis 4:19. Eu vou ler aqui. Es Génesis 4:19 y él va a leer ahí. Genesis 4 verse 19. Génesis 4:19. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ok. E no verso 20 fala: e Ada deu à luz Jabal,
e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Y en el verso 20 nos dice que Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, and of such as have cattle. Por isso que eu mencionei ontem sobre essa questão da criar gado como nascendo junto com o sexismo. Por eso fue que yo mencioné ayer esa cuestión de criar ganado como siendo parte del sexismo. Nasceu junto com o sexismo. Não que seja sexista essa prática, senão que nasceu ao mesmo tempo que o sexismo. So, E a história secular confirma isso. so it's not No es que esta práctica de criar ganado sea sexista, pero lo que queremos decir es que nació al mismo tiempo que el sexismo. Y la historia secular nos muestra esto. E começou toda essa luta, essa cobiça por ganhar mais, por ter mais do que os outros e oprimir. Ahí fue cuando comenzó toda esa lucha, esa codicia por tener más dinero que el otro y así poder oprimir a los que no tienen. Ok. Bem, então a gente está falando de Abraão, como o paganismo da Mesopotâmia influenciou Abraão. Entonces hemos hablado de Abraham y cómo es que el paganismo influenció a Abraham en Mesopotamia. Abraham. Vocês vão... a gente não vai fazer agora, mas ontem a gente falou sobre uma lei na Mesopotâmia que se o homem tinha ciúmes, a mulher tinha que ir com o sacerdote. No vamos a mencionar ahora, pero ayer mencionamos que si un hombre tenía celos o sospecha de infidelidad de su esposa, ella tenía que ir donde el sacerdote. Moisés escreveu no livro de Números uma lei semelhante, que é a lei dos ciúmes. And Moses Y Moisés escribió en el libro de Números una ley similar que tiene que ver sobre la ley de los celos. É muito semelhante à lei na Mesopotâmia. Y esta es muy similar a la ley que existía en Mesopotamia. A gente falou também sobre a Grécia. Y hablamos también sobre Grecia. E a gente vê que se encontra essa história da Grécia, especialmente aqui o período helenístico, Y vimos que encontramos esta historia de Grecia en este periodo helenístico. e a Grécia influenciou o mundo inteiro. Greece Y vimos que Grecia influenció a todo el mundo. A Grécia era uma sociedade extremamente sexista. Y Grecia era una sociedad extremadamente sexista. a very sexist society, E eles influenciaram tanto o povo judeu Y ellos influenciaron not only the Jews, no solamente al pueblo de Dios, o mundo inteiro, but sino también a todo el mundo, e especialmente o Império Romano, en especial al Imperio Romano, que ia dominar sobre o mundo nos próximos nos próximos séculos. que iría a dominar el mundo en los próximos siglos. for the next years. Eu mencionei também o fato, a primeira vez que um profeta menciona que tudo é culpa da mulher, So Mencioné también del hecho de que un profeta everything is woman's menciona de que todo lo que la mujer hace es su culpa, hace mal es su culpa. Paulo, and that was Y este fue el apóstol Pablo. em 2 Timóteo capítulo 2, eu acho. En 2 de Timoteos, capítulo 2, verso 12.
onde ele diz que a mulher não tem que falar em público que es donde él dice que la mujer no tiene que hablar en público, porque Eva pecou primeiro e não Adão. porque fue Eva la que pecó primero y no Adán. Tá? E a gente viu que esse conceito é o mesmo conceito que os gregos tinham com Pandora. Y vimos que este concepto es el mismo concepto que los griegos tenían con la caja de Pandora. Bem, ah, então, mais uma vez a gente viu um profeta que se encontra influenciado pelo sexismo da sociedade. Y una vez más vimos un profeta que se encuentra influenciado por el sexismo de la sociedad, Assim como Abraão, así también como Abraham en Mesopotamia, like Abraham in Mesopotamia. e esse sexismo, mais uma vez, está conectado com o Império Pagão. y este sexismo una vez más está conectado con el imperio pagano. O próximo que vai acontecer no mundo é que Roma vai se tornar uma nação, um império cristão, certo? Y lo próximo que va a acontecer en el mundo es que Roma se va a tornar una nación cristiana, ¿verdad? Mas eles vão combinar o paganismo com o cristianismo. But Pero ellos van a combinar el paganismo con el Christianity. cristianismo. E então, o que eles vão começar a fazer é justificar o sexismo que se encontra no paganismo So Así que lo que ellos van a hacer es justificar el sexismo que se encuentra en el paganismo eles vão justificar as práticas sexistas do paganismo they ellos van a justificar las prácticas sexistas del paganismo sexist practices of paganism por meio da cristã, por meio da through a través de la cristiandad. eles vão utilizar personagens da Bíblia como Eva so they El- will use Ellos van a usar personajes de la Biblia como ser Eva Eve and now no longer y no más la caja de Pandora. eles não vão falar mais da Artemis a Virgem, Ellos no van a hablar más de Artemisa, la Virgen, virgin não vão falar da Virgem Maria. sino que ellos van a hablar de la Virgen María. Sim. Então, vocês veem, eles pegam esses mesmos conceitos do paganismo e os justificam por meio de conceitos da Bíblia. Así que ellos van a tomar estos conceptos del paganismo y los van a justificar find them in the Bible. con la Biblia, con textos de la Biblia. E o trabalho dele foi fácil, porque quem escreveu a Bíblia estava ao mesmo. O trabalho deles foi fácil por causa dos profetas. Y el trabajo de ellos fue fácil por causa de los profetas. Of the prophets. Foi fácil para os católicos trazer essas ideias de sexismo, Fue muy fácil para los católicos traer estas Sexism. ideas sexistas porque os profetas eram sexistas Because the porque los profetas eran sexistas e escreviam as coisas de forma sexista.
Y ellos escribían las cosas en una forma sexista, Mas isso não en un lenguaje sexista. Deus mandava eles fazer assim. Y eso no era así porque Dios los mandara a hacerlo así, Era porque eles moravam em sociedades pagãs sexistas. sino que fue porque ellos moraban en sociedades paganas sexistas Ou estavam influenciados por essas sociedades. o ellos estaban influenciados por estas sociedades. Sim? Ok. Bem, então... Certo. Que Marrose está falando que eles fizeram uma substituição dos personagens pagãos. Y la hermana Rossi comenta que ellos sustituyeron los personajes paganos con las imágenes de la Biblia, personajes de la Biblia. Personagens cristãos. Ellos sustituyeron las imágenes con imágenes cristianas. Vocês veem a média. So if you see the board, Si ustedes ven la pizarra, Temos a Idade Média e os 1260 anos. we have tenemos la Edad Media y los 1260 años. Ok, a gente já comentou sobre como o catolicismo perpetuou o sexismo. and we are Y nosotros ya hemos hablado sobre cómo es que el catolicismo perpetuó el sexismo. Mas tem uma diferença que talvez faz pior o sexismo no catolicismo. Pero existe una diferencia pequeña, pero que lo hace peor el sexismo en el catolicismo. Nas sociedades pagãs, o sexismo era imposto à mulher através da cultura. so En las sociedades paganas, el sexismo era impuesto a las mujeres a través de la cultura, Talvez através de punições físicas, a veces a través de castigos físicos, punishment. mas o que o catolicismo fez foi além disso. pero lo que el catolicismo hizo fue colocarlo en una ley, fue más allá de esto. A necessidade das mulheres serem submissas Because they made Porque ellos of women be podían hacer que las necesidades de las mujeres fueran sometidas. senão elas iriam para o inferno. De lo contrario, ellas se irían al infierno. Ellos querían que las mujeres sean sumisas. A questão de ser rejeitadas pela sociedade ou sofrer aqui na Terra, No solamente era una cuestión de que ellos querían separarlas o rechazarlas de la sociedad on earth, o de la tierra, senão que tinha consequências eternas por sofrer a esse sexismo. but they would have pero sino que tendrían consecuencias eternas por causa del sexismo. Então, pelo menos eu acho que isso é bem pior. so Al menos yo encuentro esto mucho peor. Tinha alguém levantando a mão, alguém queria falar? I saw that someone raised their hand on the Vi que alguien levantó su mano en el chat. ¿Alguien quiere hablar? Parece que não. I don't think so. Parece que no. Outra forma que se manifestou o sexismo na Idade Média foi com a questão das bruxas. So another Otra forma was en la que se expresó el sexismo en la Edad Media fue a través de las brujas.
Existem muitos comentários na literatura universal sobre elas. Y existen muchos comentarios en la lectura universal sobre las brujas. Mas na realidade, o que eram as bruxas, na realidade, está longe de todas essas coisas. Pero en la realidad, lo que eran las brujas está lejos de ser lo que dicen en estas literaturas. ¿O cómo las describen? Quem colocou esse nome e quem categorizava as mulheres como bruxas era a igreja. En primer lugar, los que categorizaban a las mujeres como brujas o quienes le pusieron ese nombre fueron los griegos. E podiam ser mulheres que praticavam coisas distintas, mas todas eram encaixadas no mesmo grupo. Y podían ser mujeres que practicaban diferentes actividades, pero todas eran consideradas en el mismo grupo. Por exemplo, Joana de Arco, Joana d'Arc, ela foi acusada de ser bruxa no final da sua vida. Por ejemplo, tenemos a Juana de Arco, quien fue acusada de bruja, de ser una bruja al final de su vida. Joanna Arc. Jonah. I think Joanna and Arc. It was a witch. Or someone wrote on the chat, Joan of Arc. Thank you, Sister Debbie. Enfim, é uma mulher que peleou no exército francês. Ella fue una mujer que luchó en el ejército francés. Primeiramente, era considerada como sendo dirigida por Deus. Al principio, ella fue considerada como una persona guiada por Dios. Mas no final da sua vida, ela foi acusada de bruxaria. Pero al final de su vida, ella fue acusada de ser una bruja. E ser o diabo quem dirigia ela. Y ahora se decía que era el diablo quien la conducía, quien la lideraba. Algumas razões é que ela cortou o cabelo curto como homem. Una de las razones era porque ella se cortó el cabello como un hombre. Que ela ia na frente na batalha. E isso era para homens, ir na frente. Y también porque ella iba al frente de la batalla, y esto era algo que solamente los hombres solían hacer. Enfim, fizeram isso com ela porque se tornou personagem perigoso para os homens. Homem perigoso. En fin, ellos hicieron eso con ella porque ella se tornó en un personaje peligroso para los hombres, es decir, en una amenaza. Então, esse é um exemplo de como qualquer mulher que seja perigosa podia se tornar uma bruxa. Podia ser acusada de ser bruxa. Esto es solo un ejemplo de cómo una mujer que representa ser una amenaza para los hombres podría ser acusada de ser una bruja. Ela esclareceu. Exatamente. As mulheres que eram uma ameaça, não que sejam perigosas em si. As mulheres, por exemplo, elas tinham muito conhecimento sobre algumas áreas da ciência. Muchas de las mujeres adquirieron conocimientos sobre algunas áreas de la ciencia. Esse conhecimento elas adquiriam por elas mesmas, não eran ensinadas. Y ese conocimiento que ellas adquirieron de manera autodidacta fue un conocimiento que las adquirieron por sí mismas. Nadie las educó. Remédios naturais. Ellas usaban remedios naturales. Elas tinham conhecimento de alquimia, usavam hacían misturas químicas. Ellos tenían conocimiento. Tenían conocimiento sobre sustancias químicas y sabían cómo hacer perfumes, cremas, remedios. Uma coisa que eu acho bem interessante é que elas começaram a armazenar conhecimento
sobre o controle da reprodução. And some Y una cosa que me pareció interesante es que ellas comenzaron a adquirir conocimientos sobre cómo controlar la reproducción. of reproduction. So like birth control. Uhum. Elas sabiam preparar abortifacientes. So they Ellos sabían preparar brebajes o tés que eran para causar el aborto, para abortar. Então, claro, elas podiam ter uma sexualidade mais livre. So with that De esa manera, ellas así podrían tener una vida sexual más libre sexuality freely, E isso era uma ameaça para os homens, porque só os homens faziam isso antes. and that now y era una amenaza para los hombres porque solamente los hombres podían tener esta libertad sexual antes. Elas viviam sozinhas na floresta, enfim. so these witches Estas mujeres, las brujas, ellas eran mujeres independientes que vivían en la floresta, en Por causa disso, elas el campo. queimadas nas fogueiras. and this is why they were birthed Y esto es porque de lo contrario ellas serían quemadas en las hogueras. Bem, acho que isso que eu queria falar sobre elas. O último que vocês veem aqui no quadro é essa frase que diz two-sex model, modelo dos dois sexos. so this Lo último que ustedes pueden ver aquí en la pizarra es el modelo de los dos sexos. two sexes E se encontra paralelo com o tempo de linguagem. Y lo hemos colocado paralelo con el tiempo de Elena White. and it's paralleled with the time of Ellen White. A irmã Paula já mencionou sobre o modelo de um sexo. Sister Anna La hermana Ana Paula ya mencionó sobre el modelo de un sexo. Esse modelo de um sexo surgiu na época do Império Grego. and this Y model este modelo de un solo sexo surgió en la época del Imperio griego. Que é praticamente só se estudava a fisionomia humana desde a perspectiva do corpo do homem. so this is basically like Que es básicamente the human estudios de cómo estudiar el cuerpo humano desde la perspectiva del cuerpo de un hombre. Porque os gregos acreditavam, eles acreditavam na existência antes do nascimento. so the Greek Porque los griegos creían en la existencia de un hombre antes del nacimiento. Então, como se a alma já está viva antes da pessoa nascer. and it's almost like Ellos decían que el alma ya estaba viva antes de que la persona naciera. Para a pessoa chegar a nascer, a alma tinha que passar por certos processos evolutivos. and they believe that Para que to be born una persona pudiera nacer, el alma de esa persona tenía que pasar por un proceso previo, evolutivo. Um homem seria uma alma que fez certinho o processo evolutivo. Entonces, un hombre sería el alma que cumplió este proceso evolutivo de manera exacta, precisa, perfecta. A mulher não fez o processo muito bem, por isso nasceu deficiente, isso que eles pensavam. and they thought that Y si era mujer el bebé que nacía, entonces era porque esa alma no siguió el proceso correctamente. Por eso tenemos un resultado deficiente. Que o corpo da mulher não era outra coisa que o corpo de um homem, só que invertido. Y ellos creían que el cuerpo de la mujer no era otra cosa más que el mismo cuerpo del hombre, solo que invertido. Eles acreditavam que, por exemplo, eles tratavam que o útero era era com um escroto era o escroto feminino. Ellos, por ejemplo, creían que el útero era el escroto masculino. Os ovários eram os testículos. Y que los ovarios de la mujer eran los testículos de los hombres. E que a vulva era
prepucio and the y que la vulva era el prepucio was a penis. isso, a vagina era um pênis. So they believed that y que la vagina era el pene de los hombres. A ciência continuou com esse modelo até o século XIX. so science La ciencia continuó creyendo en este modelo hasta el siglo XIX, Até o tempo de Ellen White. and this went hasta el tiempo de Elena White. Surgiu esse modelo de dizer, não, calma, as mulheres, não são homens invertidos. so we know that Así que nosotros sabemos, espera, las mujeres son mujeres y no son hombres invertidos. Mas imagina, milênios com essa mentalidade, de nem sequer considerar a mulher como nossas próprias características, um ser individual. so now imagine Imagínense vivir milenios no considerando a la mujer como un ser individual con sus propias características. characteristics. Tudo era relacionado com o homem, com respeito aos homens. And Todo era relacionado con respecto a los hombres. O modelo de dois sexos não mudou praticamente nada na prática, na vida das mulheres. so this model of El modelo de los dos sexos, este modelo, no cambió nada en la vida de las mujeres, mucho menos en su vida práctica. O que aconteceu é que agora utilizaram esses novos conhecimentos sobre a biologia feminina but now what Y lo que aconteció es que ellas usaron ese nuevo conocimiento de la biología femenina para justificar a inferioridade da mulher. and like this they para justificar la inferioridad de la mujer. Elas são mais fracas, olha, os nervos delas são mais fracos também, os músculos. so they would say can you Ellos decían, miran, ellas son más delgadas, sus nervios son más frágiles y ni siquiera tienen músculos. Então, eles justificaram que o espaço das mulheres era na casa, era cuidando da família, esse tipo de coisas que eles já vinham fazendo faz milênios. so they start Así que ellos justificaban esto diciendo que el espacio o el lugar de la mujer era en la casa, en la cocina, cuidando a los niños, que era una tarea que ellos ya venían ejerciendo por muchos años ya, milenios. Sim, justamente. Bem, isso tudo era ciência, estou falando da ciência agora e não da religião. so now we're referring to Bueno, science esto al fin era solamente ciencia y no era religión. Que a ciência era um clube masculino. but we need to Entonces así nosotros comenzamos a pensar o a ver de que la ciencia era un club de hombres. Interesse em demonstrar o contrário, se o mundo inteiro estava a seu favor. so why would ¿Por qué es que ellos tendrían interés en demostrar lo contrario si todo el mundo estaba a favor de ellos? Era uma sociedade masculina que beneficiava os homens. Por que os homens iriam querer provar algo distinto do que isso? so society Esta era una sociedad masculina que beneficiaba únicamente a los hombres. ¿Por qué ellos quisieran cambiar esto? Quero dizer uma coisa, as mulheres sempre, em toda a história, lutaram para não se submeter a essas normas. so I would Y solo quiero mostrarles que las mujeres a través de todas las edades lucharon para no someterse a estas normas o regulaciones. Os homens tiveram que recorrer à chantagem, à força. Y fue por esto que los hombres tuvieron que recorrer al chantaje, a la fuerza y finalmente a las leyes.
This is why men now had to resort to laws and to physical abuse to their strength. Mesmo a Bíblia está cheia de exemplos de mulheres que passam por cima das normas da sociedade e porque simplesmente não querem se submeter. So even the Bible, Incluso dentro de la Biblia nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de cómo es que las mujeres pasan por encima de esta norma porque ellas no quieren someterse a estas normas. Vasti, a mulher do rei Assuero, so for instance, Tenemos, por ejemplo, a Vasti, la mujer del rey Asuero, que ela simplesmente não quer ir, simplesmente porque o marido chamou ela, porque ele está bêbado. and she decides that cuando ella, por ejemplo, no decide no asistir ante la presencia del rey simplemente porque la llama y está borracho. O que os conselheiros do rei falam para ele? and what do the Pero recuerden, ¿qué es lo que los consejeros del rey hablan para él? ¿Qué le dicen? Que a deixe, por quê? they said to him, Ellos dicen que la deje, pero ¿por qué? Não sei se se lembram, mas eles dizem, porque se você não fizer nada, ela vai servir de exemplo para todas as outras mulheres do reino. I don't know if No sé si ustedes recuerdan, pero ellos dicen que si él no hace nada, el ejemplo, la actitud de Vasti serviría a que todas las mujeres del reino se rebelasen contra sus maridos. As mulheres também vão obedecer seus maridos. and now all Y así también las mujeres desobedecerían a sus propios maridos. As mulheres também vão começar a... Só quero trazer a ideia de que não é real também, não. As mulheres nunca se resistiram, sempre foram como ovelhas. Sempre houve essa dignidade humana, essa vontade de lutar pela liberdade. so we know Solo quiero traer este pensamiento de que las mujeres rehusaron a someterse. Siempre estuvieron luchando por esa libertad que necesitaban o que requerían en la sociedad. wanted their dignity. Ellas buscaban la dignidad. Certo. A irmã Rosa aqui está citando do estudo que a Ana Paula deu. So La hermana Rosy está citando Paula's study una parte del estudio de Ana Paula E como a sociedade científica masculina and how the society de cómo la sociedad científica masculina, masculine não, a sociedade científica masculina se opôs a Gina, como assim? Okay. ¿cómo es que esta sociedad científica masculina se opuso a Gina Ripon? So, just rephrasing, because scientific society is masculine, Eles puseram a ideia da Gina. Só falar Gina. so they have this idea of Gina, Eles se opuseram a essa ideia de Gina Ripon. and so now they go against Él the está repitiendo que cómo es que esta sociedad masculina, esta sociedad científica masculina se opone a las ideas de la científica Gina Ripon. Uhum. Eles ridicularizaram ela. so Y ellos trataron de ridiculizarla, o lo hicieron. Ok. Então, aquilo que a gente reflita é como a gente mora, mesmo hoje, numa sociedade que carrega milênios de estruturas sexistas.
Y solamente quiero que ustedes reflexionen de que nosotros aún moramos en una sociedad sexista, con una visión sexista y altruista. As áreas da sociedade. In En todas las áreas de la sociedad. Educação, política, família. in fact, Educación, eh, politics, política, familia. E isso não tem nada a ver com o reino dos céus. Y esto no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Tudo isso provém do paganismo. Todo esto proviene del paganismo. É uma falsificação do caráter de Deus. and it's Esta es una falsificación del carácter de Dios. Deus está nos ensinando que a gente precisa abandonar todos esses conceitos, essas práticas. God is Dios nos está enseñando que necesitamos abandonar todos esos conceptos, todas estas prácticas. Isso não é não temos escolha. Y esto no es una elección, no es más una opción. in the kingdom of heaven. We En el reino del cielo no vamos a tener estas cosas. Quem decida permanecer com essas coisas simplesmente não vai fazer parte dele. and for those Aquel que decida permanecer con estas cosas no será parte del reino de Dios. Porque simplesmente porque no reino dos céus só tem harmonia. because Y es por el simple hecho de que en el reino de Dios, en el reino del cielo, solamente existe armonía. Não existe opressão do mais forte contra o mais fraco. No existe opresión del más fuerte sobre el más débil. Não existe também apatia. and we No existe la apatía. Acho que não tenho muito tempo. Quanto tempo? I don't think I have much time left. No creo que tengo mucho tiempo. ¿Cuánto tengo? Quanto tempo mais eu tenho? Estou perdido. Does anyone know how long do I ¿Alguien más sabe cuánto tiempo tengo? Estoy un poco perdido. Eu queria fazer um ponto sobre. Se alguém pode me escrever no chat, eu agradeço. Eu queria fazer um ponto sobre machismo. So I just Quiero hacer un punto sobre el machismo. mm, É, machismo, what's the word? About sexism. ok. No começo da apresentação passada, a gente mencionou as características do touro Apis. So En el comienzo de la presentación pasada, mencionamos sobre las características del toro Apis. Eram 4 características. and Y estas eran 4. Escrevam aí no chat. Por, write to me por favor, escríbanme en el chat cuáles eran estas características. Espírito de luta, so Espíritu de lucha, a fighting spirit. força, fertilidade, fuerza, fertilidad coragem. y coraje. It would be courage. Isso. O ancião Parminder, na capital da França, ele pegou essa característica de fertilidade El anciano Parminder, en el campal de Francia, él tomó estas características, About this characteristic of fertility, en especial de la fertilidad, não era outra coisa que sexismo. and he started y él comenzó a mostrar que esto no era otra cosa que sexismo. Um domínio sexual do masculino sobre o feminino. it's Era un dominio sexual del
the feminine. de los hombres sobre las mujeres. Eu gostaria continuar nessa linha de pensamento, And I would like to follow, Y me gustaría continuar esta línea de pensamiento, mas também tendo em conta as outras três características. but I, pero también considerando las otras tres características. O que eu vou falar agora pode soar um pouco engraçado, so Así que lo que voy a escuchar ahora puede sonar un poco gracioso, mas acho que é importante dizer isso assim. but I think it's important pero me parece que es importante mencionar esto de esta manera. Eu acho que o Toro Apis era macho. so I Yo pienso que el was a macho. toro Apis era un macho. Não sei se em todas as línguas tem essa palavra macho. I don't know if Yo no sé si todos los idiomas tienen esta palabra. Na realidade, é uma palavra em espanhol, this is a En realidad es una palabra Spanish and de origen español o portugués. Existen esos dos idiomas al menos. masculino, de masculinidade. but this comes Pero nos muestra un tipo de masculinidad. Essa palavra macho deriva do latim masculus, so Y esta palabra macho deriva del latín masculus e simplesmente significa ser do sexo masculino. and it y simplemente significa un ser de sexo masculino. the masculine sex. Se refere especialmente aos animais. But it refers Y es usada especialmente para referirse a los animales. Só que hoje em dia, provavelmente todos vocês conhecem essa palavra macho para se referir aos homens. but probably Pero hoy en día conocemos esta palabra macho para referirnos a los hombres. Se cortou aqui, não sei se você traduziu, Gabi. Você traduziu? sim. Feministas, na década de 1960 e 70, que fizeram famosa essa palavra. Fueron las feministas en la época de 1960 y 70 que hicieron famosa esta palabra. As feministas na América Latina. So Las feministas de América Latina. Começaram a chamar os homens de machos. they start Fueron ellas quienes comenzaron a llamar a los hombres de macho, atribuindo essas características animalescas aos homens. and they will atribuyéndoles características animalísticas o de animales a los hombres. Não sei se todo mundo entende o que significa esse conceito de ser macho. so Yo no estoy seguro si todos entienden ese concepto de ser macho. macho man. Uma definição, Wikipedia diz que é a sensação de ser viril e autossuficiente. Y una definición Wikipedia it says that is this feeling que nos da Wikipedia es un sentimiento de ser superior, de virilidad, de ser autosuficiente. De ser está associado a um forte senso de orgulho masculino. so Y está asociado a un fuerte sentimiento o sentido masculino, de orgullo masculino. Uma masculinidade exagerada. so it's over exaggerated Es una
masculinidad exagerada. Sim. Agora, um termo mais amplo, So, Y ahora un término más amplio. existe o machismo. você pode repetir essa parte, Mati? Cortou. Sim. Em um termo mais amplo, existe o machismo, So, in the broad, En un término más amplio existe el machismo, the sexism or machismo, it's like machismo, né? machism. É, é um conceito filosófico social. Isso já não é mais, é um conceito filosófico e social. So, y este es un concepto filosófico y social. No es más social, perdón, sino sí filosófico, Que crê na inferioridade da mulher and they believe que cree en la inferioridad de la mujer, na ideia de que um homem é o líder superior, en la idea de que el hombre es el líder superior, que protege e é autoridade da família. and que protege y es autoridad de la familia. authority of the family. Ok? Espero que. Vou falar um pouco mais sobre o que é ser macho para ter certeza que todo mundo entende o ponto que eu quero fazer. So, I'm going to Así que voy a hablar un poquito más, un poco de lo que significa ser macho para que todos entiendan el punto que necesito hacer trying to make. o que pretendo hacer. É um estereotipo de masculinidade tóxica. So, Es un tipo de masculinidad, es un estereotipo de masculinidad tóxica Que passa entre os homens de geração em geração. and then que se transfiere a los hombres de generación en generación. every generation. E é também uma estrutura social e cultural que oprime as mulheres. Y es también una estructura social y cultural que oprime a las mujeres, Especialmente se refere aos homens aqui na América Latina, es especialmente referido a los hombres aquí en Sudamérica o América Latina en general. que esse conceito de machismo But we have proved that this Pero nosotros tenemos pruebas de que este concepto de machismo deriva de um conceito europeu chamado cavalheirismo. it comes deriva de un concepto europeo que llamamos caballerismo. a gentleman. Ok. É praticamente o mesmo, só que se tem os latinos como sendo menos civilizados, né? It's basically Es básicamente el mismo concepto, pero se observa o se tiene a los latinos en un concepto menos civilizado, más salvajes. E claro, aqui por meio dos colonizadores. Y fue traído aquí a Sudamérica o a América por medio de los colonizadores. history. Colonizadores. As nações que colonizaram a América Latina. Oh, sorry. My bad. So it comes through Por las naciones que colonizaron a Sudamérica. not historians. Especialmente Espanha, Espanha e Portugal. Especially Especialmente España y Portugal. Muito bem. Um macho
Algumas características atribuídas aos machos So some of the Algunas de las características que se le atribuyen a los machos é a agressividade física, it would es la agresividad física, abuso físico. também não demonstrar sentimentos, and also También el no demostrar sentimentalismo o emociones. também é sobre conduta sexual, and it's Y also related to también está relacionado a la conducta sexual que los hombres llevan. quanto mais mulheres, mais macho. so Mientras más mujeres tenga un hombre, más macho es considerado. have more relation if men have more relationships with women, they become more macho. Ele sente que é o chefe da família So they feel that now Él se, they are the él se siente como el jefe de la familia boss of the family and everyone needs to submit to them. y todos necesitan someterse a él. e por isso ele tem responsabilidade de prover financeiramente, And with Y esto es la razón por la cual él tiene la responsabilidad de proveer financieramente a la familia e defender a família também de outros machos. y también de defender a la familia de otros machos. Tudo isso é puro sexismo. and all this Y todo esto es puro sexismo. Tudo isso gera uma estrutura social de opressão à mulher muito grande. and this in general Y esta es en general creó una estructura opresiva sobre las mujeres. Muito violentos também. and Y esta filosofía hace que los hombres se tornen más violentos aún. A mulher não tem comparação, a mulher é muito mais prejudicada. of course Y obviamente no podemos comparar porque la mujer es mucho más perjudicada en esta situación. with more prejudice Mas os homens, mesmo os homens, mesmo os homens são prejudicados com essa ideologia. and even men they turn out Incluso los hombres son muy perjudicados con esta ideología. Se coloca modelo que é impossível de alcançar para os homens. because Porque ellos colocan un modelo de hombre que es difícil alcanzar para algunos hombres, para sus hijos, por ejemplo. and if they don't reach this Y si ellos no lo alcanzan, no alcanzan esas expectativas, entonces ellos no son vistos como hombres. É uma eterna frustração de querer ser uma coisa que você não é, que você não pode ser. so Y esto se torna en una eterna frustración tratando de ser algo que usted no es o que no quiere ser. Te leva a ser mais violento. E também te exige você ter condutas violentas. and that makes Y esto se termina desenvolviendo en llevarte a tener conductas violentas también. E não é à toa que 93% dos homicídios que que realizam no mundo são realizados por homens. and it's not Y no es 93% nada nuevo que el 95% de los homicidios que son realizados en el mundo son hechos por hombres. and if you understand Y si nosotros entendemos que las mujeres son el 50% de la población mundial E só cometem 7% dos homicídios. and they y ellas cometen solamente el 7% de los homicidios, Tem um problema muito grande nos homens. O problema está nos homens. so existe un problema muy grande en los hombres. El problema está en los hombres. E tem muitas fatores que influenciam nisso. Y existen muchos factores que influencian esto. these things Mas claro que nada disso que estou falando, nenhuma dessas características de macho
But of course, Pero por supuesto, ninguna de estas características de los machos de las cuales estoy hablando Aplicam aos homens do movimento, certo? no se aplican a los hombres de este movimiento, the movement. por supuesto. Tô sendo irônico, eu sei que se aplicam. I'm being Estoy siendo irónico porque yo sé que se aplica. Ahm, mas a realidade é que a gente não deveria estar lidando com esse tipo de sexismo nessa dispensação. but Pero la realidad es que nosotros no deberíamos estar lidiando con este tipo de sexismo en esta dispensación. Esse tipo de sexismo já foi encarado, já foi lidado na dispensação passada com os escritos de Ellen White. this Este tipo de sexismo ya lidiamos con este en la dispensación pasada con los escritos de Elena White. Sim. Mas eu quero me referir especialmente para aqueles de nós que não se encaixam desses padrões que são tão obviamente errados. but I want to Y lo que yo quiero es referirme a que nosotros no debemos encajarnos en esos patrones errados que obviamente está errado. Senão, porque na verdade esse machismo, como uma estrutura social, é muito mais profundo do que isso. Porque la verdad que este machismo en una estructura social o en la sociedad es mucho más profundo de todo esto. E é mais difícil de se enxergar também. and it's harder to Y es mucho más difícil de verlo también o de percibirlo. É mais perigoso. Y esto es que lo torna más peligroso. Na minha primeira apresentação, comecei dizendo que um dos maiores problemas do movimento En mi primera presentación comencé diciendo que uno de los grandes problemas en este movimiento é que as pessoas, e especialmente os homens, is that es que las personas, en especial los hombres, não fazem parte do problema do sexismo. they don't no parten del o no ven el problema del sexismo, Que se sentem que estamos confortáveis na nossa situação. and we y nos sentimos confortables o cómodos en nuestra situación. Que a gente está numa situação razoável já. we feel that Y sentimos que estamos en una situación razonable ya. O problema é que nesse movimento ainda estamos lidando com situações de sexismo but the problem Y el problema es que en nuestro movimiento estamos todavía lidiando con citas de sexismo que deveriam ter sido deixadas na dispensação de Ellen White. que ya deberían haber sido dejadas en la dispensación de Elena White. her dispensation. Por isso se perde de vista a verdadeira prova dessa dispensação. Por esto es que perdemos de vista la verdadera prueba de esa dispensación, Of our dispensation, this dispensation. de nuestra dispensación. Parecem surpresos quando são amonestados sobre as coisas que de fato são o teste para a nossa dispensação. Y los hombres parecen ser ofendidos o reaccionan sorprendidos de que cuando se les amonesta por este tipo de cosas que Test for our dispensation. todavía es una prueba para nuestra dispensación. Deixar as mulheres ensinar, Letting women Dejar a las mujeres enseñar, deixar entre aspas, como se a gente tivesse não que a gente tivesse alguma autoridade. teach in the sense that dejarlas no en el sentido de que no tengan autoridad, Compartilhar as responsabilidades nas tarefas domésticas, share sino que déjenlas ejercer su derecho. Compartan con ellas sus responsabilidades domésticas. não agredir fisicamente ou verbalmente as mulheres, No agredan a las mujeres de una manera
física o psicológica. No las agredan. Tudo isso são coisas básicas que que deveriam ter sido deixadas no tempo de Ellen White. All of Todo esto son cosas básicas que deberían ser dejadas en el tiempo de Elena White. Ellen White. Só vou fazer um esclarecimento para português. So I'm Solo déjenme hacer una aclaración para el portugués. the Portuguese. Just going to Não, clarify esclarecimento something. de uma coisa. Eu falei deixar as mulheres ensinar, eu coloquei aqui nas minhas notas entre aspas, porque é como uma ironia, como se os homens de alguma forma tivessem que dar permissão para as mulheres ensinarem. Não é assim, é simplesmente deixar o lugar que as mulheres sempre deveram ter. Ok? So I Entonces lo que yo quiero clarificar es que cuando yo dije que dejen a las mujeres enseñar, yo lo coloqué en mis notas como entre comillas, porque no se trata de que les permitan, sino que simplemente déjenlas ejercer lo que es su derecho a hacerlo. positions. No le están haciendo un favor a ellas. Depois de Ellen White, a irmã Paula nos disse, eram muito mais mulheres que participavam na liderança. La hermana Paula nos dice en el chat de que en el tiempo de Elena White eran muchas más mujeres las que participaban en la lideranza de Much more women part- la iglesia. Sim. Estava dizendo que não quero me referir somente a essas coisas óbvias, So Les estaba diciendo que no quiero referirme solamente a esas cosas obvias, eu quero trazer, para terminar, um conceito que a Ancia Tess falou aqui no Brasil no ano passado. so Para terminar, yo quiero traer un concepto que la hermana 3 presentó en, the school last year. en la escuela aquí en Brasil el año pasado. Então, na Campal de Brasil 2020, uma das coisas que ela mencionou é o modelo da geografia. En el campal de carnaval del 2020, en febrero del año pasado, 2020. ella trajo el modelo de geografía. Que o sul serem polos opostos. Que esos dos, el norte y el sur, eran polos opuestos. Que no norte a gente encontra esse modelo dominando o estado. Y en el norte encontramos este modelo donde la iglesia domina al Estado. E no sul, o estado domina a igreja. Y el modelo del sur es el Estado dominando a la iglesia o sobre la iglesia. Isso se torna uma parábola para homens e mulheres. So let me Y just eso se torna, miss a word. In the north, it's ella va a repetir en inglés, perdón. and in the south is Dice que en el norte el modelo es iglesia sobre Estado y en el sur es Estado sobre iglesia. Isso se torna uma parábola da relação entre homem e mulher no casamento. Y eso se torna en una parábola en relación al hombre y mujer en el casamiento. relationship about women and men. A gente aprende que esses dois modelos estão errados. Y nosotros aprendimos que ambos modelos están errados. E mulher e homem são iguais. Because we know that Porque sabemos que hombre y mujer son iguales. Bem,
Mas isso é um entendimento novo sobre a natureza do Rio do Sul. Y esto fue un entendimiento nuevo sobre la naturaleza del Rey del Sur. No passado, a gente pensava que o Rio do Sul era ateísmo. En el pasado solíamos pensar que el Rey del Sur era el ateísmo, A gente aprendeu que ateísmo é só uma manifestação do Rio do Sul. y aprendimos que el ateísmo es solamente una manifestación del Rey del Sur. Mas que o Rio do Sul também quando o Rio do Sul é ateu, ele persegue a igreja. Y vimos que cuando el Rey del Sur es ateo, él persigue a la iglesia. Mas sabemos que Rússia também é o Rei do Sul. Y también sabemos que Rusia es el Rey del Sur. E ele não é ateu. Y Rusia no es atea. Russia is not atheistic. Mas ele domina a igreja. But they rule. Pero él domina o gobierna sobre la iglesia. A União Soviética também não era ateia nos seus inícios. Perdão. A União Soviética também teve um período no qual não era mais ateia. And we know La Unión Soviética, también sabemos que la Unión Soviética tenía un periodo en su historia en la cual no era atea, Porque era conveniente para eles permitir que a religião seja praticada. porque era conveniente para ellos que la religión sea practicada. Ateísta era, por exemplo, a França revolucionária. so. Pero Francia era, por ejemplo, atea, pero era la Francia revolucionaria. Mary friends. Revolutionary. Okay. Revolutionary front. Então, o que a gente encontra? No modelo do Rio do Sul, existem distintos níveis. So what do we find here? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que en el modelo del Rey del Sur tenemos diferentes niveles. E que eu sugeri que isso nos ensina também sobre a relação de matrimônio. Y quiero sugerir que esto también nos enseña sobre la relación en el matrimonio. Ateísmo seria misoginia. Atheism. Ateísmo sería misoginia. Virginia. Assim. Eu não sei muito bem. Perdão, em inglês. Que é ódio contra as mulheres. Não sei como que é em inglês. Deixa eu ver. And that would be Que es el odio contra las mujeres. Esa es su definición de misoginia, odio contra las mujeres. O homem espera. this would Y eso es cuando las mujeres no se comportan de la manera que el hombre espera. Se manifesta em o assassinato. Pode repetir, cortou, Mate. Isso se manifesta em feminicídio ou assassinato. So Y esto se manifiesta en feminicidios o asesinatos. homicide or killing.
Abuso, Abusos, That would be abuse. mas sexismo, que é o modelo do Rio do Sul, também tem outras manifestações. But this y el sexismo, que también es el modelo del Rey del Sur, también tiene otras manifestaciones. Control, Por ejemplo, el control, chantagem, chantajes, we see manipulation. isso, manipulação. manipulación, puede ser psicológica, emocional, And it's de diferentes niveles. psychological manipulation. This blackmail, thank you. Ainda é o modelo do Rio do Sul. Pero todavía esto continúa siendo el modelo del Rey del Sur. Ainda é sexismo. Todavía sigue siendo sexismo. Still sexism. São essas coisas que a gente precisa abordar nessa dispensação. Son estas cosas que las personas necesitan abordar en esta dispensación. São 3 palavras simples, é muito mais complexo do que isso. Yo solo coloqué 3 palabras simples, pero esto es mucho más complejo que esto. Qualquer forma do homem se sentir superior à mulher é o modelo do Rio do Sul. Cualquier forma del hombre sentirse superior a la mujer Superior to es una forma de sexismo South. o te conecta con el reino del sur, el modelo del rey del sur. Isso não tem origem nem na Bíblia, nem na religião cristã. Y nosotros ya demostramos que no tiene origen esto en la Biblia ni en la cristiandad. Não pode se refugiar mais naquelas desculpas. Y no se puede refugiar más en esas excusas o bajo esas excusas. Sexismo provém do paganismo. We see Porque el sexismo from paganism. que ya vimos proviene del paganismo. Aqui. Deu um branco aqui. Só um momento. Bem. E a gente tem que procurar essa igualdade completa, que é a única que será admitida no reino dos céus. So we need to Entonces nosotros necesitamos practicar todos estos niveles de igualdad porque solamente con ella podremos entrar en el reino de los cielos. Fazer um chamado especial para os homens, Yo quisiera hacer un llamado especial para los hombres, for the men. para realmente procurar dentro de nós e analisar se existem esses conceitos sexistas dentro de nós. And I'll que si nosotros podemos search with buscar dentro de nosotros, analizarnos si todavía tenemos conceptos sexistas dentro de nosotros. E a nos informar sobre o que é sexismo. and I would Y debemos informarnos sobre lo que es el sexismo, sexism. sus formas. E, claro, uma vez que isso é reconhecido, trabalhar com a ajuda de Deus para tirar isso de nós. And of course, Y obviamente, una vez que lo hayamos identificado nosotros, trabajemos con la ayuda de Dios para remover esto de nuestro corazón, nuestra mente. Ok. Vamos fechar com uma oração? so Los invito a cerrar con una oración.
Meu Pai que estás, muito obrigado por esa oportunidad. Dear Padre querido que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a meditar nesses fatos que temos estudado hoje. Queremos pedirte que nos ayudes a meditar en estas cosas que hemos estudiado hoy. Que o Santo Espírito possa trabalhar em cada coração Y que tu Santo Espíritu pueda trabajar en cada corazón. Principalmente aqueles que estão lutando, Senhor, na indecisão de se render ou não. Especialmente sobre aquellos que están en la lucha de la indecisión, si se someten o no. to surrender all or not. Ajuda vocês a lembrar, Senhor, que o que está acontecendo é que o Senhor está nos convidando a nos preparar para o reino dos céus. Ayúdale, Señor, a recordar que tú, Dios, nos estás invitando a prepararnos para entrar en el reino de Dios. Ver numa sociedade onde não haverá mais sofrimento. To live Para poder vivir en una sociedad donde no habrá más sufrimiento. Para isso, precisamos ser pessoas que não causam sofrimento nos outros. Para lo cual, Señor, necesitamos ser personas que no causamos sufrimiento a otros. Fica conosco no restante dessa campal. Quédate con nosotros en el resto de este campal. camp meeting. Teu Espírito fale através dos teus servos. And may Y your que Holy tu Spirit Santo Espíritu hable a través de tus siervos. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amen. Amén.